Olá para você que me assiste, a paz seja contigo. Hoje eu gostaria de fazer com você uma reflexão bíblica a respeito de um tema chamado religião. A palavra religião, ela é conhecida nas denominações, né? Se você pedir a definição de religião, a definição que é dada é essa. A religião, ela é um termo que veio do latim religare, que significa religar o homem a Deus. Então, normalmente, uma pessoa chega para outra e fala: que religião que você é? Uns dizem: eu sou católico, outros: eu sou evangélico, eu sou da igreja tal, ou da igreja tal. Mas esta é uma das maiores expressões do satanismo sobre a terra. Por quê? Porque quando Deus criou o homem no Éden, Adão, ele era filho de Deus. A partir do momento que o homem pecou, ele foi expulso do Éden, ele deixou de ser filho e passou a ser uma criatura de Deus. É por isso que o Senhor Jesus nos diz no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Então, veja bem, o homem deixa de ser criatura a partir do momento que ele é batizado em nome de Jesus. E através desse batismo, ele então passa a viver um novo nascimento. É o nascer da água e do Espírito. O que religa o homem a Deus não é nenhuma denominação religiosa. Não é o que eles chamam de religião. Mas o que religa o homem a Deus, que faz com que o homem deixe de ser criatura e passe a ser filho de Deus, é o sacrifício de Jesus na cruz. É o sangue de Jesus derramado na cruz, no Calvário. Mas isto não significa que Cristo não tenha a sua igreja. A igreja verdadeira, a igreja fundada pelo Senhor Jesus, que está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, ela não tem absolutamente nada a ver com a religião. Agora, a Bíblia, ela nos dá o verdadeiro conceito de religião. Está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que nos diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esta é a verdadeira religião. E esta religião, ela é praticada através da verdadeira igreja. Uma outra ideia errada que as pessoas têm, porque o mundo religioso impõe isso, é que a igreja são aquelas construções, são aquelas denominações religiosas. Nada disso é igreja. Quer dizer, não a igreja de Deus, né? Porque, na verdade, a palavra igreja, ela vem eclesia, que é congregação de pessoas. Então, toda congregação de pessoas é uma igreja, se você for analisar. Lá no boteco, tiver um monte de gente tomando cachaça, ali é uma igreja. Num time de futebol, a torcida do time de futebol é uma igreja. Numa sala de aula, é uma igreja. Toda congregação de pessoas é uma igreja. Mas a única igreja que interessa é a igreja de Deus. Por isso que dentro da Bíblia Sagrada, a igreja, ela não tem um nome. Ela tem uma definição a quem ela pertence. A igreja de Deus, quer dizer, esta congregação de pessoas, eles pertencem a Deus. É isso que significa. Você pode observar isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, quando o apóstolo Paulo, ele escreve as suas epístolas, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto.
quer dizer, aquele grupo de pessoas que estavam ali vivendo os ensinamentos de Cristo, que estavam vivendo a religião pura, imaculada, sem mácula, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo se manter incontaminado com o mundo. Como que nós nos mantemos incontaminados com o mundo? Indo lá para João capítulo 7, versículo 17, aquele que quiser fazer a vontade dele quem? De Deus, examinará a doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. A palavra doutrina, ela significa ensinamento, então quer dizer, se o ensinamento que nós recebemos não vier de dentro da Bíblia Sagrada, exatamente de acordo, não vier de Deus, então é um ensinamento do mundo, e nós não estaremos fazendo a vontade dele. E quando você então pega todas as religiões que existem, mas vamos falar aqui especificamente das religiões chamadas cristãs, porque isso é uma mentira. Não existe religião cristã. O Senhor Jesus, ele não foi um líder religioso. O Senhor Jesus, ele não fundou religião nenhuma. O Senhor Jesus, ele veio salvar o homem, ensinar o homem a ter um relacionamento pessoal com Deus através da igreja, da eclesia, que é o seu corpo, aquele conjunto de pessoas que seguem a sua doutrina, o seu ensinamento, correto? E esses ensinamentos, eles provêm da Bíblia Sagrada, não de nenhum outro. Agora, quando nós pegamos, porque existem duas definições de religião, a definição bíblica que nós vimos aqui e a definição humana de religião. Quando nós pegamos isso que o homem chama de religião, nós vemos que isso não tem absolutamente nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus. Não tem nada a ver com a doutrina ensinada pelos apóstolos. Vamos pegar desde o princípio, né? A igreja que o Senhor Jesus ele fundou, nós vimos aqui, tem várias outras passagens na Bíblia que nos prova que ela é conhecida, sempre foi conhecida como Igreja de Deus. Quer dizer, mostrando a quem ela pertence. Ela não tem um nome específico, ela tem uma definição a que ela pertence. Essa igreja, essa eclesia, essa congregação de pessoas pertence a Deus, correto? Então, quando essa igreja ela foi crescendo, o verdadeiro evangelho foi sendo levado a todas as pessoas, essa igreja, nós vemos lá no livro de Atos, quando Pedro pregou o evangelho, depois que derramamento do Espírito Santo, 3.000 almas se batizaram, depois mais 5.000 almas. Então, a igreja foi crescendo, né? E muitas pessoas foram se chegando ao corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, através do verdadeiro batismo realizado em nome do Senhor Jesus, como está nas Sagradas Escrituras, e muitas outras doutrinas que estavam corretamente como está aqui, de acordo com a palavra. Mas então surgiu a apostasia na igreja, né? Então o Império Romano, através de um imperador chamado Constantino Magno, ele propôs a trégua, não perseguir mais a igreja, e a partir daí eles iriam fazer a união da igreja e do Estado, e formou-se então a primeira religião chamada cristã do mundo, que é o catolicismo romano. A parte da igreja de Deus que não aceitou essa união, ela fugiu para o deserto, para ficar livre da perseguição da serpente, do diabo, né? Como está escrito lá no livro de Apocalipse. Mas então, a partir daí, essa religião chamada católica, ela ao longo dos anos foi mudando toda a doutrina que o Senhor Jesus e os apóstolos ensinaram. E quando eu digo que toda religião é uma vertente do
do satanismo, se você pensar com justiça e baseando-se dentro da palavra de Deus, você vai ver que não há erro nessa afirmação. Né? Pegue, por exemplo, a história da Igreja Católica. Quantos milhões de pessoas a Igreja Católica matou injustamente através das suas cruzadas, através das suas guerras? Eles invadiam cidades, dizimavam elas completamente, pegavam as suas riquezas, matavam velhos, mulheres, crianças, sem nenhuma piedade. Eles pegavam povos de outros costumes, né, de outras religiões, porque a religião não é só essas que se denominam cristã, que é uma mentira, e os torturavam até a morte para poder aceitar essa maldita religião chamada catolicismo. Como que Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pode estar no meio disso? Onde Deus mandou fazer isso em nome do seu filho? Né? Então, o que foi praticado ao longo dos séculos, nada mais do que a mais pura expressão do satanismo, naquilo que se chama religião. Mas aí, o que os religiosos de hoje se enganam, os religiosos chamados evangélicos, eles pensam que quando Martinho Lutero criou a Reforma Protestante em 1517, que houve alguma mudança. Não houve mudança nenhuma. Porque, na verdade, todos aqueles ensinamentos contrários à vontade de Deus, João 7,17, aquele que quiser fazer a vontade dele, de Deus, examinará a doutrina, se ela é de Deus, se faz por mim mesmo. Toda aquela doutrina que foi modificada, que não era a vontade de Deus, Lutero, junto com os reformistas, a preservaram, e elas estão aí até o dia de hoje. O mesmo satanismo em forma de bondade prevalece até o dia de hoje, com aparência de verdade. A religião, ela tem um objetivo, dois objetivos específicos: de levar almas para o lago de fogo e de gerar receita, gerar dinheiro. Esses homens dizem serem homens de Deus, mas eles amam mais o dinheiro do que a Deus. Fazem campanhas que o Senhor Jesus e seus apóstolos nunca ensinou, nunca fizeram. O Senhor Jesus disse: é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E o que eles mais procuram é riqueza. Através de engano, através de ameaça, através de falsas promessas, ou seja, através de mentira. Aí nós vamos lá no livro de João, capítulo 8, versículo 44, que o próprio Senhor Jesus afirma aos religiosos de Israel que o diabo é o pai da mentira, e quando vós mentires, satisfazer os desejos. Então, como nós podemos chamar esses homens de homens de Deus, se o dinheiro está em primeiro lugar na sua vida? São gananciosos, lobos vorazes, ensinam as suas ovelhas a serem pessoas gananciosas, a serem pessoas que usam Deus como pano de fundo, serem pessoas que não examinam as Escrituras, que não conhecem as Escrituras, que quando leem a Bíblia só leem Salmos, só leem só conhecem a parte poética da palavra de Deus. Apesar de que o Salmo é um livro poético e também profético, mas a parte profética é totalmente ignorada. Então eu te pergunto, que vantagem existe em ter uma religião? O que a sua religião ela vai te trazer no fim da sua vida, na hora da sua morte? O seu nome é rolado no lago de fogo. Porque a verdadeira religião pura e sem mácula, como nós lemos aqui em Tiago, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E um detalhe, é fazer isso
escondendo com a mão direita o que faz a mão esquerda, não tocando trombeta, para que todos vejam. E manter-se incontaminado do mundo, através do exame das Escrituras. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Por isso que o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E foi exatamente esse tipo de discurso que levou o Senhor Jesus a ser crucificado. Foi exatamente esse tipo de discurso que fez com que os apóstolos fossem mortos. É através desse tipo de discurso, a defesa da verdade, a defesa do Evangelho, é que faz com que os religiosos nos odeiem. Mas aquele que for de Deus, ele ouve a palavra de Deus, ele examina a palavra de Deus. Deixa eu ouvir o que esse homem está dizendo. Eu quero examinar dentro das Escrituras se isso realmente é verdade ou ele está falando de si mesmo. Isso tudo que eu acho que é de Deus, que eu sigo, deixa eu ver se está de acordo com a Bíblia. Onde que eu vejo aqui dentro da Bíblia Sagrada falando que o sábado não é o dia do Senhor? Onde que eu vejo aqui dentro da Bíblia Sagrada alguém sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que eu não entendi errado aqui que está escrito batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque eu vejo batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, se o nome do Senhor Jesus é o nome que está acima de todo nome, ao qual se dobrará todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, por que não tem autoridade para batizar? Então tem uma coisa errada nisso. Então ele não é o nome que está acima de todo nome. Será que os apóstolos erraram em realizar todos os batismos em nome do Senhor Jesus? Será que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não está no nome de Jesus? Eu tenho que aprender tudo isso. Tem que se analisar tudo isso. Será que tudo aquilo que eu acredito como verdade é realmente agradável a Deus? Será que essas comemorações que essa organização religiosa a qual eu pertenço, ela está de acordo com a palavra de Deus? Comemorar Páscoa, comemorar Natal. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, e o meu próprio pastor disse que não. Então você está dizendo que não e faz, se torna ele um mentiroso. E a palavra de Deus diz que nós devemos conhecer a verdade, porque a verdade é que nos libertará. E se o que ele está trazendo para mim não é uma verdade, então eu estou sendo preso com a filha do diabo, que é a mentira. Porque a palavra de Deus nos diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Então, se o que o meu pastor está ensinando não é uma verdade, ele está me aprisionando a Satanás, para que eu possa ter a mesma condenação que ele no dia da vinda do Senhor Jesus. Uai, como que eu tenho que entender isso? Essas práticas religiosas, por quê? Símbolos religiosos. Onde está dentro da palavra de Deus? Essa Arca da Aliança, templo. Uai, se Deus destruiu, se a Arca da Aliança é verdadeira, ela desapareceu, e a Bíblia fala no Apocalipse que ela está no céu, por que eu tenho que ter por que dentro dessas religiões eles têm esse ritual de carregar a Arca da Aliança, fazer todo aquele cerimonialismo? Que diferença há isso em carregar o andor com a santa que os católicos fazem? Eu quero que você venha refletir sobre tudo isso. A Bíblia nos fala que Moisés, junto com o povo, estava conduzindo a arca. Ela estava numa carroça. Quando a carroça passou numa pedra, a arca veio cair. E um dos israelitas tocou nela para impedir que ela caísse, e ele morreu na hora. Por quê? Porque não era lhe permitido tocar. Porque nela estava o Shekinah de Deus. Agora toca nessas arcas da aliança que entra nessas denominações, o que vai te acontecer? Deus está provando tudo isso. Templo de Salomão, riqueza obtida através de engano, de mentira, de destruição de vidas. Um estelionato religioso, campanha de prosperidade. A única campanha de prosperidade que eu conheço dentro da Bíblia Sagrada é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Pastores com regalias de chefe de Estado. Denominações religiosas se associando à política. A política é uma das maiores expressões satânicas que existe sobre a terra. Corrupção, tudo quanto é
Tudo aquilo que traz de maldito da vida do homem está vindo do sistema político. E como que esses homens que dizem ser de Deus podem se associar a isso? Se um homem que se diz de Deus, ele está metido na política, se ele não fazer nada de errado, ele no mínimo está sendo cúmplice de tudo aquilo que ele vê que está sendo realizado ali. Como pode a luz e as trevas se associar? Por que Jesus não aceitou ser rei de Israel quando o povo queria levá-lo a ser rei, proclamá-lo rei? Ele disse: o meu reino não é desse mundo. Se o reino de Jesus não é desse mundo, por que o nosso reino? Nós que dizemos sermos cristãos, servos de Cristo, tem que ser. Será que Deus não tem capacidade de controlar todas as coisas, de conduzir todas as coisas, sem que seu povo tenha que se misturar no meio da corrupção, da podridão, da nojeira? Será que Deus ele não é poderoso o suficiente para poder dominar toda a situação? Para poder estar com o seu povo no momento das aflições? No mundo pagarei por aflições, ainda tem de bom ânimo, eu venci o mundo, assim diz o Senhor Jesus. Então para que eu preciso desse sistema político? O mundo já é maligno. O que eu tenho que preocupar é a minha vida estar na presença de Deus. E o que vier está nas mãos do Senhor. Eu não entendo essa concepção religiosa. Né? Eles usam o nome de Deus para poder se resguardar. Eles querem ajudar Deus. Deus não é capaz o suficiente de proteger o seu povo, de guardar o seu povo. O que eu sei é que em Mateus 16, 18 diz que a porta do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja que o Senhor Jesus fundou. Então, se eu entregar tudo nas mãos de Deus, é Ele que vai lutar por mim. Não sou eu com a minha capacidade. Porque, na verdade, todo religioso é um cão guloso. Todo religioso é um cão guloso. Agora, eu tenho que dizer uma coisa. Existe no meio religioso pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas que realmente têm um chamado de Deus, mas que estão ali sendo enganadas. E que eu tenho certeza que essas pessoas que nós não sabemos quem são, o dia que elas ouvirem a verdade, elas irão abrir os seus olhos para a verdade. Elas irão sair desse sistema e se ingressar na igreja, no verdadeiro corpo de Cristo, como está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Essa é a verdadeira igreja. Então eu quero fazer com você essa reflexão a respeito da religião. Eu tenho certeza que você que está me assistindo, que muitas vezes você já teve dentro da sua denominação e viu coisas lá que você não concorda, mas que você pensa: mas para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Isso aqui eu não concordo, mas é o pastor que é assim. Não se conforme com qualquer coisa. Você é um ser inteligente. Deus te deu inteligência para que você possa pensar, para que você possa raciocinar, para que você possa examinar as Escrituras. Questione tudo. Não aceita qualquer resposta. Sabe? Não aceita qualquer resposta. Porque o objetivo da religião não é religar você a Deus. Pelo contrário, é te manter desligado de Deus através da falsa doutrina. Ok? Eu quero deixar para você aqui o endereço do blog da Igreja de Deus. É www.blogspot.com.br. Lá nós temos vários estudos, o qual você pode acessar esse blog e conhecer melhor essa doutrina a qual o Senhor Jesus falou. A verdadeira igreja, ela não é uma religião. O cristianismo, ela não é uma religião.
Ele não é uma religião, ele é um estilo de vida. Religião cristã, isso aí é invenção do homem para te enganar. Porque a verdadeira religião é um estilo de vida, como nós vimos aqui em Tiago, em 27. Né? Não é seguir um sistema criado por homens com o objetivo de ganhar dinheiro e de propagar a mentira. Se você é um escolhido de Deus, tem o conhecimento, tem o desejo de conhecer a verdade, entre em contato conosco, vá lá no nosso blog, pode deixar alguma coisa escrita lá, se você quiser. Deixe o seu e-mail, que nós entraremos em contato, ok? Eu deixo para você essa reflexão, e Deus te abençoe grande e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. A paz seja contigo.